E aí galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo contando sobre a herança libertária e a história do liberalismo clássico de revoluções nos Estados Unidos. E hoje vou fazer sobre como foi após a Revolução, que é o nome do tópico do capítulo. E faltam mais 2 tópicos pra gente entrar na parte em que interessa. Sinceramente, eu não ligo muito pra essa parte da história dos Estados Unidos e tal, porque é muito, pra galera que é dos Estados Unidos, sabe? Mas é interessante eu ver o livro todo, ao invés de só as partes que me interessam, sabe? Então, vamos começar. O Ralph Bagel começa falando. Os Estados Unidos foram fundados com uma revolução que tinha tudo a ver com ideias libertárias. Foi uma revolta contra o Império Britânico, contra altos impostos, contra controle do comércio, contra regulamentações, contra militarismo e contra um governo centralizado. E o objetivo era criar governos com poder limitado, como nunca antes na história. E por um tempo isso deu certo. Mas logo começaram a surgir forças que queriam manter os privilégios do sistema britânico, só que agora comandado pelos próprios americanos. Alguns grupos ricos, comerciantes e grandes fazendeiros, queriam continuar com altos impostos, monopólios e proteção estatal. Eles passaram a defender um governo central forte e foram os primeiros a formar o Partido Federalista, que governou nos anos 1790, com essa ideia de Estado mais poderoso. Mas o ideal libertário não morreu aí. No século XIX, movimentos como o Jeffersoniano e o Jacksoniano, que deram origem ao Partido Democrata, lutavam para praticamente tirar o governo da vida das pessoas. Eles defendiam um país sem exército permanente, sem dívida pública, sem impostos federais, com tarifas de importação quase zero, sem obras públicas, sem banco central, sem regulamentações e com moeda e sistema bancários livres, ou seja, um governo que quase não existia. Só que até Jefferson, quando virou presidente, começou a abrir mão desses princípios, fez acordo com os federalistas, comprou o território da Louisiana de forma inconstitucional e acabou embarcando em guerra contra a Grã-Bretanha. Isso fortaleceu o governo e levou ao crescimento do estatismo. Depois disso, Jefferson se retirou da política e inspirou jovens como Martin Van Buren e Thomas Benton a fundarem o que se tornaria o Partido Democrata, com a missão de retomar o ideal libertário juntos com Andrew Jackson. Eles conseguiram um grande apoio popular. A ideia era governar com Jackson por 8 anos, depois Van Buren por mais 8, depois Benton por mais 8. E aí sim teriam alcançado o ideal de liberdade máxima com um governo mínimo. Um plano bem ambicioso, mas que parecia possível na época, já que os democratas tinham maioria popular. Jackson conseguiu destruir o Banco Central e zerar a dívida pública. Van Buren separou o governo do sistema bancário, mas aí veio 1840, e Van Buren perdeu a eleição por causa de uma campanha política manipuladora cheia de slogans, desfiles e bottoms, algo novo na época. Foi eleito um candidato fraco, William Henry Harrison, num golpe de marketing. Mesmo assim, os democratas estavam prontos para voltar em 1844, mas aí surgiu um problema gigante. A questão da escravidão rachou o Partido Democrata. Van Buren era contra a entrada do Texas, porque seria mais um estado escravista, mas Jackson era a favor. Essa briga dividiu o partido, e o movimento libertário se enfraqueceu e perdeu força. A escravidão era uma grande contradição moral no movimento libertário, porque nega o princípio básico da liberdade individual, e essa incoerência acabou desmoronando o projeto. Com o país dividido, veio a Guerra Civil, que matou milhares e destruiu cidades. E o pior, os republicanos, que eram os novos federalistas, aproveitaram a guerra para aumentar muito o poder do governo federal. Eles criaram tarifas protecionistas, papel moeda inflacionário, bancos centralizados, obras públicas, altos impostos, alistamento militar obrigatório e até imposto de renda. Além disso, os estados perderam o direito de separar da União, o que era um pilar da antiga liberdade americana. Depois da guerra, os democratas até tentaram retomar o caminho libertário, mas agora era muito mais difícil. O governo já era muito maior, mais centralizado e mais presente na vida das pessoas. Mesmo com todas essas derrotas,
O Rothbard fala que os Estados Unidos ainda têm a tradição libertária mais forte do mundo. Ainda existe na cultura americana um sentimento de desconfiança contra o governo e de defesa da liberdade individual. Por isso, ele acredita que os Estados Unidos continuam sendo o país com mais potencial para um renascimento libertário no futuro, né? E eu concordo com isso com o Rothbard. Ele escreveu o Manifesto Libertário. Deixa eu ver aqui quando foi. Manifesto Libertário, 1973. Cara, eu acho que os Estados Unidos ele tem um partido mais libertário mesmo do mundo, por causa das suas políticas lá. Aqui no Brasil a gente tem nenhum partido libertário assim de verdade. Tem um Novo, que não é nada libertário, é liberal clássico. E os americanos realmente têm mais essa cultura libertária desde da sua independência, né? Desde as suas revoluções, como a gente tem lido aí pelo Rothbard. Mas, enfim, eu acho que é uma questão de cultura, velho. Eu acho que as pessoas têm que estudar mais sobre esses assuntos e ver realmente o que o Estado faz na vida das pessoas, que o Estado só rouba, só mata e só escraviza, entendeu? Mas, enfim, a gente chegou ao fim desse tópico. Foi um tópico curto, assim como o outro que eu fiz. Mas, enfim, o próximo tópico vai ser a resistência à liberdade, que eu vou fazer provavelmente amanhã. E é isso. Valeu, obrigado por assistir. Até a próxima.